É um prazer muito grande estar com você aqui e eu não quero perder tempo. De fato, eu convido você para abrir o Evangelho, caso você queira fazer isto, ou então simplesmente para acompanhar a leitura que eu vou fazer. Agora, antes de fazer a leitura, eu queria explicar o seguinte. Jesus está falando sobre acontecimentos que viriam no futuro. Ele estava andando com os seus discípulos, passando pelo templo em Jerusalém e passeando por aquela que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, um templo extraordinário, e os discípulos começaram a louvar as pedras, as construções, os entalhes, tudo que Herodes o Grande tinha feito como majestade arquitetônica extraordinária, high-tech do ponto de vista daqueles dias. E Jesus disse, em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E de fato não ficou pedra sobre pedra. Você tem ali apenas o muro de amparo do que era antes a esplanada do templo. Era um muro de arrimo, que hoje nós chamamos de Muro das Lamentações. Ou se você quiser ver pedra daquele tempo, tem que entrar no túnel. E um túnel que não está aberto e facilitado a todo mundo, e que durante anos esteve fechado, você vê pedras da fundação das muralhas, porque lá em cima no templo não ficou pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Isso aconteceu 40 anos depois de Jesus ter dito essas palavras. Os romanos invadiram tudo no ano 70 e destruíram o lugar. Aí os discípulos ouvem Jesus dizer isto e perguntam a ele, mestre, quando sucederá isto? Ou seja, o fato de que não ficaria daquele templo pedra sobre pedra que não fosse derrubada. E a outra pergunta que eles fazem é, e qual sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Na versão de Mateus 24, a pergunta é, e que sinal haverá da tua vinda? Ou a mesma coisa diz Marcos também. Então, nesse sentido, nós teríamos 2 perguntas, uma relativa ao templo e uma outra relacionada à volta de Jesus. Quando é que o Messias, o Filho do Homem, virá? Com poder e grande glória se manifestará ao mundo. E Jesus, então, responde a estas questões, mas ele não faz isso numa cronologia linear, histórica, como nós normalmente costumamos fazer. Vamos contar uma história, a gente começa, vai do iniciozinho até o final. Ele não, ele fala uma linguagem profética, como quem está vendo cenários, vendo gravuras, cenários. Este cenário, um outro mais próximo, um outro mais profundo, um outro bem aqui, um outro ali, além, um outro acolá, e ele simplesmente vai dizendo, acontecerá isto, mas antes disto, acontecerá isto, antes, porém, disto, haverá aquilo, de modo que a descrição dele não é assim linear, é uma descrição de quadros, e ele vai apenas nos ajudando, dizendo, antes, porém, destas coisas, ou depois dessas, ou acontecerá antes disso que tal sucederá, de maneira que a pessoa tem que ter uma mente atenta para entender a leitura. Mas ela em si é simples. E as palavras não carecem de interpretações. São claras. Então, como é que ele diz numa sequência linear? Eu vou ler para você linearmente aqui Mateus 21, do verso 7 em diante, como se tudo estivesse sendo colocado numa sequência, diferentemente do que aqui está, como eu já disse, descrito como cenários. Numa sequência, tirando o antes, porém, disto, ou depois dessas coisas, botando de modo escorrido, como seria, ficaria mais ou menos assim. Vede
verso 8. Vede que não sejais enganados, porque virão muitos em meu nome dizendo sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Você está vendo? O fim não será logo. Então, ele prossegue dizendo, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, até chegar no verso 12. Quando ele diz, antes, porém, de todas estas coisas que ele já tinha falado até aqui, aí ele começa a narrativa, cronologicamente, a que seria a primeira. Portanto, o que vem entre o verso 7 e o verso 11 acontece bem depois. Então, na sequência cronológica, ficaria assim. Começaríamos no verso 12. Lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome, isto vos acontecerá para que deis testemunho. Ora, se houve uma época em que isto aqui aconteceu, foram nos primeiros séculos dessa nossa era, quando apóstolos, discípulos, profetas foram levados às sinagogas, aos sinédrios, relacionados aos judeus, Jerusalém como uma capital desse poder religioso, e a fé em Jesus brotando ali das encostas e dos arredores dessa Meca do monoteísmo que era Jerusalém. Então, naqueles primeiros séculos, é quando isso aqui de fato aconteceu com densidade. Quando eles foram levados à presença de reis e governadores também para dar testemunho. E aí Jesus diz a esta geração imediata e àqueles que a sucederiam de modo imediato também. Assentai, pois, em vossos corações, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que salvareis as vossas almas. Do ponto de vista de um adensamento histórico de quando isto mais aconteceu conforme a cronologia. Quando Jesus diz coisas importantes anteriormente, mas diz antes de tudo isso acontecerá estas coisas que eu acabei de ler. Isso aconteceu de modo mais adensado nos primeiros 3 séculos da fé em Jesus. Depois houve episódios, como haverá ainda manifestações desse mesmo espírito persecutório, não necessariamente envolvendo sinagogas, mas envolvendo poderes difusos, muito intensamente ainda no futuro. Mas na cronologia, essa era a sequência, aquele foi um momento histórico onde isso se adensou. Aí Jesus prossegue, descrevendo algo que aí, do ponto de vista histórico, tem a sua manifestação com data marcada. Verso 20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, e muitos dos que estavam ouvindo Jesus dizer isto ali no Monte das Oliveiras, viram Jerusalém sitiada de exércitos 40 anos depois. Outros já haviam morrido, mas outros chegaram a ver, muitos viram. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, que aconteceu no ano 70, quando o general Tito cercou Jerusalém por mais de 1 ano e depois a tomou e a devastou, Jesus disse, quando virdes isto, sabei que está próxima a sua devastação. De fato, a cidade foi devastada, acabada, limada. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Historicamente falando, foi assim que eles sobreviveram.
E os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, fujam logo, saiam dela. E os que estiverem fora da cidade no campo, não voltem para ela, porque estes dias são de vingança para se cumprir tudo que está escrito. E havia muitas coisas ditas pelos profetas no passado sobre o fato de que Jerusalém matava profetas sistematicamente. Deus enviava e eles matavam. Eles adoravam o templo, a religião, o culto, o rito, a tradição, mas palavra de Deus mesmo eles não queriam. Então Jesus diz, essas coisas vão se cumprir porque esta é a vingança histórica que aguarda Jerusalém. Esse é o juízo que Jerusalém chamou sobre si própria. Portanto, ele diz, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e houve, não só naquele período, mas por quase 2000 anos os judeus viveram afligidos, experimentando ira global contra eles. E Jesus diz, haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão ao fio da espada e serão lavados cativos para todas as nações. Alguém pode achar que essas palavras são alegóricas. Depois do ano 70 desta era, nós vimos os judeus caírem ao fio da espada, serem levados cativos para todas as nações. E Jesus diz, e até que os tempos dos gentios ou dos povos se completem, Jerusalém será pisada por eles. E o que a gente ainda vê é Jerusalém pisada por povos os mais diversos. É verdade que os judeus voltaram, o Estado de Israel foi reconstituído, mas no mais é uma opressão terrível. São palestinos demandando um país dentro daquele, são árabes muçulmanos desejosos de que os judeus desapareçam. É o louco do presidente do Irã dizendo que não terá sossego enquanto Israel não sumir e desaparecer do mapa. Presença de povos durante esses 2000 anos tomando aquilo ali foi a casa da sogra da história humana. Todo mundo quis, todo mundo meteu o pé, todo mundo pegou, todo mundo destruiu, todo mundo apelidou, todo mundo fez o que quis. Ou seja, continua a ser, por incrível que pareça, não é o Canadá, não é a Austrália, não é a Inglaterra, não é nem os Estados Unidos. Do ponto de vista da nevralgia, do botão e da vértice nervosa da história humana, ali aquele cantinho de Israel no Oriente Médio continua a ser o lobo frontal da questão inteira, da história inteira. Então Jesus disse, eles cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que o tempo dos gentios, ou dos pagãos, ou dos povos se completem, e nós somos esses que não são eles, até que esse tempo se complete, Jerusalém vai estar sendo pisada por eles. E a gente vê Jerusalém como um lagar, todo mundo pisando em cima, pisando, querendo, tomando, demandando, brigando. Você não lê um jornal sem notícias de Jerusalém, você não ouve uma notícia no rádio, não vê televisão ou na internet sem que esse tema esteja presente. Esse é o tema mais recorrente do Ocidente humano e do mundo. Aí Jesus chega e, continuando a sequência, ele diz o seguinte, verso 8, vede, durante esse período inteiro, nesse interregno em que o povo de Israel estaria cativo entre todas as nações, Jerusalém como esse epicentro histórico, enquanto isto, do verso 8 em diante, ele descreve um monte de coisas que estariam acontecendo na história humana e que iriam se adensando à medida em que nós fôssemos chegando perto desse tempo de nevralgia histórica total que começa a anunciar a proximidade, a vigência
dessa mudança de era que só vai acontecer quando o Filho do Homem voltar. Quando aquele que já nos foi designado como Senhor e Salvador, que é Jesus, retornar. Enquanto isto, Jesus diz, vede que não sejais enganados. Porque muitos virão em meu nome, manipulando o nome de Jesus, dizendo, ele me enviou, ou em nome de Jesus. Ou seja, Jesus estava dizendo que o nome dele ia entrar em inflação total. Porque muitos estariam usando o seu nome, vindo em seu nome, manipulando o seu nome. Em outras palavras, o que ele estava dizendo é que haveria uma grande expansão cristã, entre aspas, na terra, com cruzes e símbolos de Jesus para todo lado, com gente falando de Jesus o tempo todo, dizendo ele me mandou, alguns até indo mais longe, uns loucos dizendo sou eu vim da parte dele, eu sou a voz. Sou eu e também chegou a hora, que são os que dizem, olha, ele está vindo, marcam a data, criam escatologismos, deixam todo mundo nervoso, paranoico, a coisa não acontece e a palavra do Evangelho cai em descrédito. Esses que dizem chegou a hora. Jesus diz acerca tanto de quem diz eu fui enviado por ele, ou em seu nome, ou eu sou ele numa versão nova, como também diz aqueles que dizem chegou a hora, não passa do ano tal. Jesus diz, não os sigais. Você está me ouvindo? Não os sigais. Então você está seguindo porque quer. Vai se dar mal por inteira responsabilidade sua. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. Conflitos para todos os lados, não entrem em perplexidade, Jesus disse, vai ser assim e vai ficar pior. Pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim mesmo não será logo, ele diz. Então, enquanto tudo isso vai acontecendo como uma rotina na história humana, Jerusalém sendo pisada, demandada por gentios, judeus dispersos, depois de centenas de anos retornando, mas a cidade ainda sendo um pomo geográfico de conflito. Enquanto isso, ele disse, meu nome vai estar sendo falado para todo lado, mas vai estar sendo falado de maneira horrível. E vai ter gente dizendo que foi enviado da minha parte, não os sigais. E surgirão aqueles que vão marcar a hora da minha volta, não sigam. E guerras e revoluções, elas só vão aumentar. As bandeiras vão mudar, as ideologias vão se alternar, mas as guerras e revoluções não vão cessar. Até chegar àquele ponto culminante de globalização total. Quando Jesus diz, então levantar-se-á nação contra nação, já não são mais só guerrilhas, revoluções, coisas comendo como um cancro por debaixo do pano, não, agora é guerra explícita, e não é setorizada, não é hemisférica, é global, é nação contra nação. Ora, por aquilo que Jesus disse e que teve cumprimento literal, eu não tenho nenhuma dificuldade de crer que assim será. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Também haverá grandes terremotos. Já houve muitos terremotos na história, mas nunca como agora. Há 30 anos atrás me diziam que os terremotos que nós já estávamos tendo eram mais no período do que se tinha tido em toda a história humana pontilhável para trás. Só que de 30 anos para cá isso aumentou imensamente. A gente só não sente mais porque hoje as nossas construções estão preparadas para não cair tanto. No passado era tudo em pedra, qualquer tremor de terra trazia cidades enormes abaixo. Mas são os cientistas que estão nos avisando sobre coisas terríveis acontecendo no coração da Terra. Fissuras aumentando, falhas geológicas, placas tectônicas em movimento.
Então Jesus vem e diz: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas, coisas impensáveis. A gente ouve falar de objetos voadores não identificados de todos os tipos, avistamentos, experiências que as pessoas estão tendo com coisas incríveis que são impensáveis e espantosas. E também grandes sinais do céu. O céu trazendo sinais de coisas que o homem não compreende, que chocam a gente, que a gente quase nem crê, que prefere, eu noto, a maioria das pessoas bloqueia a mente para não pensar no assunto. E aí ele prossegue no verso 25. Haverá sinais no sol, e hoje a ciência está nos avisando sobre situações estranhas acontecendo no Sol, na Lua, porque tem relação direta com a Terra, qualquer mexidinha alterará tudo lá. E nas estrelas, que não são as estrelas como a ciência as designa, mas corpos celestes que ameaçam cada vez mais entrar em processos de colisão com a gente. Chuvas e chuvas e chuvas de pedras pulverizadas na atmosfera. Não sou eu que estou dizendo, informe-se. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. A gente está vendo isto e só vai aumentar. O que se diz é que se a temperatura da Terra aumentar mais 2 graus, o litoral inteiro do planeta praticamente vai ficar embaixo d'água. Adeus Copacabana, Ipanema, adeus Riviera Francesa, adeus tudo isso. E os homens em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados e vai ter gente panicando e desmaiando de medo. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de lotação, curtindo assim mesmo o fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá não a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça.
ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo assim mesmo o fim de semana, ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aqui,